meu canal que não tem vinheta, mas tem eu, a minha história. E vai ser isso, gente, vai ser isso. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal, mas era sobre dança. E eu vim trazer esse vídeo aqui, que já tava parado há muito tempo, mas eu vim trazer. Eu senti muito desejo no meu coração de trazer a minha história aqui pra vocês, a minha história com o meu chamado missionário, como que... Gente, eu uso muita mão, né? Não sei se... de como a minha vida fluiu nisso, né? Como que Jesus me encontrou para isso acontecer, mas deixando claro que a minha história é super simples, não aconteceu nada de muito mirabolante, nem várias coisas, não. Aconteceu o suficiente para mim estar aqui falando para vocês, estar compartilhando essa experiência, então eu espero que vocês entendam, que vocês aproveitem, que o Espírito Santo fale com vocês e que vocês se identifiquem. Bom, como eu tava falando, a minha história é simples, o jeito que as coisas aconteceram foram simples. Assim, eu nunca me desviei, nunca aconteceu nada muito sério, assim, de coisas sérias acontecerem. Não, eu sempre cresci na igreja, desde bebê, desde a barriga de mami, né, de vidinha para os íntimos. Então, assim, nunca aconteceu nada demais. Mas vamos ao que interessa, a gente vai começar pelo começo. Então, desde quando eu nasci da barriga de vidinha, né, eu tive meu primeiro contato com a palavra missão, com a palavra missionária, que foi o quê? Eu fui apresentada na minha igreja, né, na igreja que eu sou hoje, eu fui apresentada na minha igreja e na minha apresentação, a minha pastora querida, se você estiver assistindo esse vídeo, sabe que você mora no meu coração, mesmo fazendo muito tempo que eu te vejo. E essa minha pastora, quando ela fez a minha apresentação, ela declarou uma profecia sobre a minha vida que eu ia ser uma missionária. Então já daí os meus papais já agarraram essa informação na vida deles e já começaram a entender algumas coisas que eu já passava desde criança, né? Algumas coisas que eu já pensava, que eu já idealizava, eles já entendiam já, porque desde a minha apresentação eles já estavam sabendo aí o que poderia chegar na minha vida. E eu cresci na igreja desde menininha, fazendo cantata, dançando. E outra coisa, é importante enfatizar isso. Desde quando eu descobri que eu podia andar e mexer minhas pernas, eu dançava. E com os meus 8 anos eu comecei a fazer balé. Então essa parte é importante, que ela vai influenciar no futuro. Então desde quando eu comecei a andar, a ter meus próprios passos, eu já gostava de dançar, eu já dançava. E aí eu fui crescendo, né, eu fui entrando na fase da minha adolescência e com os meus 11 anos de idade eu mudei de igreja. Eu saí da igreja que eu tô hoje e fui pra uma outra igreja, que foi uma igreja que fez muito bem pra mim. Foi uma igreja que me acolheu e que foi muito importante pra minha vida espiritual. Lá eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, foi muito importante tudo que eu passei lá, as amizades que eu fiz, que eu levo até hoje, né? Tem pessoas lá que oram por mim até hoje, I love you, e eu amo todo mundo. Então essa igreja me recebeu com muito carinho. E eu tinha por volta de uns 11 anos de idade, eu não era batizada ainda. Eu fui batizada com 12 anos, né, nas águas, em línguas também. Então, nessa fase aí, eu estava começando a trilhando nesse caminho de adolescente, dessa idade aí, mais ou menos. Eu comecei a fazer célula na escola. Eu comecei a fazer célula na escola, eu comecei a fazer uma movimentação na minha sala de aula, porque eu queria falar de Jesus, eu queria falar de Jesus, eu queria convencer as pessoas que Jesus era o cara top, que elas tinham que aceitar Jesus, e era assim mesmo que acontecia. E eu juntei não, né? Eu fui convidada por uma amiga minha, a Mafê, e chamou uma outra amiga minha, a Amanda. E nós 3 seguimos com essa célula. E era muito legal, gente. Era muito legal. A gente lavava violão, a gente tocava, a gente cantava. E era muito legal. Foi uma fase muito gostosa da minha vida. E eu pregando, eu falando de Jesus para as pessoas. Meu apelido na escola começou a virar o quê? Missionária! E eu, garoto, você não sabe o que você tá falando. Você tá falando comigo, é comigo que você tá falando. Você não sabe aquilo que você tá falando. Por que eu pensava desse jeito, gente? Eu gostava do assunto missões, eu achava legal, eu achava uma parada interessante, mas eu não achava uma parada interessante pra mim, sabe? Eu achava que por só dançar na igreja, por só seguir o meu caminho com a dança, aquilo já era o suficiente, aquilo já era meu chamado. Na época eu não tinha mentalidade de ligar as missões
com a dança, eu não entendia muito, eu achava que era uma coisa difícil de se acontecer, ao mesmo tempo eu não queria que acontecesse, eu não queria que acontecesse comigo, eu não queria que acontecesse comigo. Na verdade eu tinha uma visão sobre missões muito diferente daquilo que eu tenho hoje, né? Eu achava que todo mundo morria, que não deixa de acontecer, mas eu achava que todo mundo morria só por ser missionário. Eu achava que eu tenho que mudar, eu nunca mais teria que ver meus pais e que um monte de coisa. Enfim, eu tinha uma visão muito deturpada de missões e de você fazer missões, de você ser missionário. Então, eu olhava assim e ficava, missões aqui, e eu ali dançando, tá tudo susto. Depois dessa fasezinha de célula da escola, eu ficava escutando as pessoas me chamando de missionária, e era... Eu estava começando a ver uma movimentação ali meio estranha já, e eu já não estava me dando muito bem. E aí essa fase foi passando, eu fui crescendo, e quando eu tinha os meus 14 anos de idade, mais ou menos, eu tive um encontro realzão com Jesus cara a cara, olhando assim pra ele. Eu conheci Jesus de verdade, gente. Eu conheci Jesus de verdade. E assim, eu não conhecia Jesus? Conhecia Jesus, sim. Sempre tive desde criança uma relação com Jesus assim, muito pura, muito eu e ele, sabe? Mas assim, quando eu tive 14 anos eu realmente entendi aquilo que Jesus tinha pra minha vida. Eu comecei a ver ele com outros olhos, eu comecei a trazer ele real pro meu dia a dia, concreto. Tipo, vem cá, você vai ficar aqui do meu lado e eu do seu lado. Tipo assim, sabe? E quando chegou nos meus 15 anos, eu entrei numa fase muito séria da minha vida, que foi uma fase que eu passei pela depressão. E foi uma causa de vários acontecimentos e alguns problemas. E eu entrei nessa fase depressiva que me jogou muito pra baixo, eu fiquei bem pra baixo. Mas, amor... O que aconteceu? Essa fase foi uma fase muito complicada, mas foi a fase que o Espírito Santo mais falou comigo. Foi a fase que eu mais me senti amada, foi a fase que eu descobri o meu valor, foi a fase que eu descobri quem eu era de verdade. E assim, o Espírito Santo ele foi trazendo várias coisas pra mim, foi usando pessoas pra poder falar comigo. E, enfim, a minha mente em si começou a amadurecer de verdade. Antes um pouquinho de eu entrar nessa fase aí meio depressiva que eu entrei, o que aconteceu? Eu tive mais uma confirmação, que foi, eu fui no retiro de carnaval da minha igreja, né, que era nessa igreja lotada, e a gente passou os 5 dias de carnaval, os 5 dias de carnaval na igreja, e quando chegou no último dia de carnaval, tava todo mundo lá no chaba, no negócio lá chorando a benção, que não sei o que, não era diferente comigo, né, não era diferente comigo, e pra quem não conhecia ou conhece minha igreja ainda, né, minha antiga igreja, sabe que ela tem um mapa no centro da igreja. Eu lembro que eu chorava tanto, e eu comecei a andar pela igreja, né, comecei a ficar pela igreja, chorando a beça, sabendo o que tava acontecendo. E até que chegou uma hora que o Espírito Santo falou assim pra mim, para naquele mapa ali. Aí, né, eu já não tava muito amiga do mapa, né, oi, você tá pedindo uma parada ali no mapa. Para ali no mapa. E eu parei ali no mapa, fiquei caída ali, porque eu adoro cair, gente. Vocês vão ver que depois do tempo que eu vou adorar cair. Eu fiquei lá caída, chorando. E o Espírito Santo foi muito claro pra mim, dizendo que ele iria me levar a países e que ele iria me levar pelo Brasil. E que ele precisava de mim. E naquele momento eu tava assim, me leva. Então, mas aí você quer me levar, quem foi pra recusar? E nesse momento aí eu tive realmente um encontro com as nações e eu sabia que ali era meu lugar, eu sabia que aquilo que o Espírito Santo queria pra mim era passar. E depois dessa experiência que você teve, né, você foi fazer o quê? Caiu em uma fase depressiva. Mas pra muitos olhos, essa fase foi triste, foi ruim, realmente uma coisa bem difícil de enfrentar. Mas não foi impossível e a gente precisa entender os propósitos da nossa vida. Na verdade, a gente precisa entender as fases que a nossa vida passa, né? E aquela fase era a fase onde o Espírito Santo ia me curar de muita coisa, o Espírito Santo ia tratar comigo, o Espírito Santo ia falar comigo face a face, aquilo que eu realmente precisava. E aí depois, né, quando essa fase já estava acabando para a glória do Senhor Jesus Cristo, quando eu já estava conseguindo realmente entender aquilo que eu precisava fazer, que eu precisava abraçar aquilo que eu estava sentindo, mas seguir a minha vida, que eu precisava realmente enfrentar aquilo, quando essa fase passou, iniciou o quê? A formação da minha companhia de arte, gente. Eu vou fazer minha companhia de arte. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre missões, e foi muito verdade, a gente é uma companhia missionária, a gente tem a visão de missões. E aí eu falei, oi, né, mais uma coisa aí de missões na minha vida. Eu mereço, gente, eu estou merecendo isso. E eu tive mais um encontro aí, né, com as missões, o Espírito Santo me colocou na companhia, o Espírito Santo estava ali com a gente.
E a confirmação ápice que eu tive sobre esse chamado na minha vida, que era realmente isso que Deus queria pra mim, foi quando eu estava conversando com meu irmão no quarto, né, pelo WhatsApp, conversando aquilo nesse quarto. Os maiores chaves acontecem nesse quarto, você não tá entendendo. E eu conversando com ele pelo WhatsApp, a gente resolvendo algumas coisas da companhia. Até que eu falei assim, irmão, eu preciso desligar, porque eu tô sentindo que Deus vai falar comigo e vai ser agora. Aí ele, tá bom. Aí eu desliguei o telefone e eu comecei a chorar. O Espírito Santo chegou aqui no meu quarto, já mexendo nas coisas já, e eu comecei a chorar. O Espírito Santo foi começando a me dar muita sensibilidade às pessoas, às crianças, às nações. Eu, gente, o que tá acontecendo que eu nunca senti isso? E eu chorando. E pra quem não sabe, aqui em cima, dá pra ver um pouquinho. Aqui em cima tem as minhas fotos da dança, né? Tem troféu, tem medalha, tem certificado, enfim, tem as minhas fotos da dança, tudo aquilo que fez parte da minha vida, que é muito especial, tá aqui. E eu lembro que quando eu olhei pra essa parte aqui de cima, eu comecei a ver fogo, eu via muito fogo. E eu falava assim, meu Deus do céu, não tô acreditando que eu tô vendo isso. E quando eu vi isso, o que eu fiz? Eu caí no chão, porque eu adoro cair. Eu caí no chão, fiquei aqui chorando, falando em línguas, e chorando, sentindo muita presença de Deus dentro do meu quarto, que eu falei, meu pai amado. E aí eu levantei, eu coloquei a mão no meu rosto, já não aguentando mais, e veio uma voz que estrondou meu quarto inteiro, e falava que era nações, países e nações. E eu, tá bom, brother, eu já entendi, não precisa fazer mais nada, porque eu já... E já foi confirmação ápice, eu falei, tá bom, cara, me rendi. Acabou, me rendi. Pra que eu vou fazer graça com Deus? Se ele tá querendo isso, eu vou fazer o quê? Me rendi, acabou. E aí foi só ladeira abaixo, gente. Foi só ladeira abaixo. A gente iniciou com a nossa companhia. E aí o Espírito Santo, ele foi abrindo portas, ele foi abrindo agendas, ele foi abrindo viagens, ele foi abrindo evangelismo. Ele foi me dando a oportunidade de conhecer realmente o reino. Ele foi me dando a oportunidade de expandir o reino aqui na terra através das missões, através da dança, das artes, do teatro. E assim, foi incrível tudo que eu comecei a viver e tudo que eu tô vivendo hoje. Sara, legal, você já falou como que Jesus te mostrou seu chamado, legal, que isso aí tá tudo bem pra você, que bom que você conseguiu encontrar isso, mas eu ainda não encontrei o meu, eu não sei como encontrar, não sei o que eu tô fazendo aqui na Terra. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. O seu chamado já está dentro de você. O seu chamado é quem você é naquilo que você faz. Então, às vezes, nos seus pequenos detalhes que você tá vivendo, que você trata o outro, até mesmo aquilo que você tá fazendo na igreja, às vezes nos seus pequenos detalhes, se você pedir confirmação de Deus, se você pedir discernimento, você já está cumprindo o seu chamado. Você já está cumprindo o seu propósito. Por que eu tô falando isso? Porque quando Deus nos formou, Ele não nos formou primeiro, depois pensou no nosso propósito. Ele primeiro não formou Sara e falou assim, caramba, quando Sara estava formada, né? Ela ia ser uma ótima missionária. Não. Primeiro ele pensou no seguinte, eu preciso de uma pessoa que tenha sensibilidade a nações. Eu preciso de uma pessoa que tenha sensibilidade a crianças, a meninas, a órfãos. Eu vou criar Sara. Então primeiro ele pensou em quem você ia ser, depois ele te criou. Então isso, o seu chamado, o seu propósito, as coisas que Deus tem pra sua vida já tá na sua vida, já tá. E quando você começa a renunciar à vontade de Deus, quando você começa a renunciar àquilo que Deus tem pra sua vida, você começa a se sentir incompleto e perdido. E você fica falando, caramba, tô tão incompleto, caramba, não sei o que eu tô fazendo aqui na Terra, ou caramba, tô perdido. Por quê? Porque você tá renunciando àquilo que Deus te chamou. Então hoje, querido, hoje, através do meu vídeo, recebe aí, através do meu vídeo, você vai começar a pedir a Deus, começar a ver os pequenos detalhes que Ele tem pra... Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os propósitos específicos, que era uma coisa que eu não entendia muito bem, mas eu fui entendendo. O que acontece? No nosso chamado, nós temos propósitos específicos. O que são nossos propósitos específicos? São propósitos que a nossa vida já tá apontando, ó, há muito tempo. Como assim, para? Eu sou chamada para missões. Dentro das missões eu tenho propósitos específicos para crianças, que tem a ver com educação. Eu tenho propósitos específicos para meninas, que muitas das vezes são abusadas, ou que são órfãos, e eu sinto meu coração arder por isso, e eu sinto que eu tenho dever de cuidar delas. Eu tenho eu tenho propósito específico para a dança, que tem teatro, que tem as pinturas, os desenhos. Esses são os meus propósitos específicos que englobam as missões. Então, às vezes, você pode sentir no seu coração de ajudar os refugiados, as crianças, ou sentir uma certa sensibilidade com os órfãos, com as meninas. Então, talvez esse possa ser o seu propósito. Talvez isso possa estar ligado ao seu chamado. Busque os seus propósitos específicos, porque os nossos propósitos, a nossa vida já está apontando há muito tempo. Se eu fosse parar para pensar, desde o início, lá atrás, eu já tinha uma sensibilidade enorme por crianças, eu já tinha uma sensibilidade enorme por meninas, ou pela educação. Isso já fazia parte de mim, isso já é quem eu sou. Então, quando eu entendi que isso estava ligado a missões, foi muito mais fácil de eu entender realmente por que eu estou nessa terra. Por que eu vim pra cá? Possam realmente entender o chamado de vocês, buscar os propósitos específicos que Deus tem pra vida de vocês, que vocês não possam se sentir incompletos e perdidos, que quando a gente encontra quem a gente é, a gente encontra realmente nosso propósito na terra, a gente não fica perdido, a gente não fica por fora, a gente fica por dentro, entendeu? Gente, só vocês, né? Gente,
gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu falei. Eu espero que vocês tenham sido abençoados através da minha história. Eu falei que era uma história simples, que não aconteceram muitas coisas, mas que foi suficiente pra Deus transformar a minha vida, pra Deus direcionar o meu futuro. E eu queria deixar isso pra vocês. E é isso, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo.